Olá, estamos juntos novamente no nosso programa Um Fato, Duas Visões, organizado por mim, Neide Noff, da Faculdade de Educação, e minha grande amiga Márcia Batista, da Faculdade de Ciências Humanas. Márcia, estamos juntos. Olá, juntas novamente. Hoje a nossa convidada é a professora, a doutora Yara Cairão, que está falando diretamente do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, que está com frio, que está chovendo, muito diferente aqui de São Paulo, né? Estamos aqui, e ela vai conversar conosco hoje sobre um assunto muito polêmico, mas extremamente importante, que é a relação professora-família no contexto atual, né? Bem-vinda, professora Yara. Yara é professora universitária, psicopedagoga, trabalha com consultório, é especializadíssima em a questão de aprendizagem, desde criança até a idade adulta. Tem um livro no Prelo muito importante, que é o Aprender na Terceira Idade. Então, ela tem aí essa questão da aprendizagem para falar conosco, Yara. Bem-vinda, né? E a gente gostaria de começar ouvindo você, falando como você vê essa relação professor, escola e família, né? No momento atual. Como você vê isso, Yara? A palavra muito obrigada, Neide. Muito obrigada, Márcia. Prazer estar com vocês. E, inicialmente, a minha saudação muito afetuosa a todos que assistem esse programa educativo maravilhoso da TV PUC. Quero estender a todos quantos nesse momento nos ouvem e dizer da alegria de poder estar dialogando, sim, dialogando com quem está nos assistindo. E de imediato vamos à pergunta que a querida Neide nos coloca, esse desafio, dizer da alegria de estar com Márcia e Neide, porque eu as conheço de longa data através do programa. A Neide pela vivência da psicopedagogia, mas a Márcia e sua simpatia pelos programas que eu assisto de longa data, como afirmei antes. Pois bem, precisamos ter claro que, nesse momento, estamos vivendo desafios incomuns, desafios inesperados. A pandemia trouxe, na verdade, consigo desafios, mas também aprendizagens. Nós, muitas vezes, se foca só nesses desafios, nesses impactos para os quais não estávamos preparados e não estamos preparados. Mas gostaria de dirigir uma palavra às famílias que nos ouvem, as mães, os pais, sobretudo a eles, aos professores também, às escolas, que a maior aprendizagem que, na minha percepção, está acontecendo nesse momento é essa grande aproximação entre escola e família. A família deixou de ser uma coadjuvante para entrar direto nesse processo e ser uma protagonista de primeiro escalão. Não que a família não participasse antes, não. Mas hoje, se família e escola não estreitarem profundamente os laços, aí sim quem vai perder é o aluno. É importante dizer que esse estreitamento de laços da família e escola, não haverá uma inversão de papéis. A escola não será, o professor não terá a sua função minimizada. A mãe, o pai, a família não assumirá a função de professor. Os papéis serão diferentes, mas não haverá uma vacância nesse papel. Porque eu vou conversar com você, eu vou te interromper só para fazer uma pergunta. Você acha que foi a pandemia que agilizou isso, ou a escola já tinha essa preocupação de estreitar laços? Será que a pandemia teve essa força de estreitamento? Como você vê isso? Sabe, Neide, que o processo de estreitamento já vinha acontecendo, mas a pandemia acelerou esse processo, sim. E, na verdade, esse movimento, nenhum movimento começa do dia para a noite.
Esse processo, essa tendência, os ares da pós-modernidade, Neide, vinha confluindo para que escola e família estreitassem os laços e trabalhassem juntas, de mãos dadas, em função da educação dessa criança, desse adolescente e desse jovem. Porque se há uma coisa que a pós-modernidade traz, é que não é possível mais um trabalho individualizado. A escola fazer um trabalho, a família fazer outro trabalho. Ou nós nos unimos, família e escola, afinamos a nossa música, ou quem vai perder é o aluno, sobretudo... O seguinte, qual é esse trabalho que você vê de afinação? Que trabalho é esse? Esse trabalho de afinar os objetivos, os grandes objetivos. Não se fala em metodologia específica, porque quem sabe onde quer chegar, ele acha uma forma. Eu valorizo a metodologia, Márcia e Neide, mas de uma forma relativa. A metodologia precisa ser adequada a cada situação, a cada criança, a cada sala de aula, a cada grupo. Nós sabemos que docentes há dezenas de anos, não é, colegas, que nós trabalhamos com uma turma de uma forma e chegamos noutra turma, somos obrigados a trabalhar de outra forma, porque o professor é outro em outra turma. Então, você pergunta como esse processo, na parte concretamente, nele, entendi, concretamente como a escola e a família poderão afinar esse processo educativo, cada um com as suas diferenças. A escola com a sua especificidade e a família com a sua especificidade. Assim, a mediação no trabalho em casa. Como a família, a escola, a família poderá fazer, ajudar. A mediação terá que ser mais intensa. A mãe não fará o trabalho pela criança. O pai não fará o trabalho pelo filho adolescente. Ele vai ajudar, com certeza, ele vai entrar como mediador nesse processo. Agora, viu, a questão também é que os pais estão meio desesperados, tá certo? Desesperados no sentido de que o filho... Porque uma coisa é auxiliar na lição de casa fora da pandemia. Outra coisa é o tempo que as escolas estão utilizando com excesso de tarefas para os alunos, tá certo? Então, parece que agora a aprendizagem está em cima de tarefas, virou um pouco tarefeiro, né? Tem que fazer tarefas, lição, 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 lição. Esse desespero dos pais é excesso de tarefas que as escolas estão dando, jogando na avaliação, na mediação, o pai que ajuda a fazer tarefa. Como você vê isso? E que conceito de aprendizagem está por trás de fazer tarefa? Perfeito. A ansiedade tem sido muito maior dos pais, e com certa razão, sim, Neide. A ansiedade tem sido muito maior dos pais do que dos alunos. Sabe que eu acompanho no momento, por diversas plataformas, Neide, crianças desde a alfabetização, passando por anos iniciais, adolescentes, ensino médio, e tenho ouvido testemunho, palavras dessas crianças e adolescentes. Alguns deles chegam a me dizer: eu não sei se vou me acostumar quando tiver que voltar para aquela forma de aula que nós tínhamos. Então, você me pergunta, que conceito de aprendizagem está atrás dessa avalanche de atividades? Nós estamos para um processo transitório que está gradativamente saindo de uma quantidade, Márcia, para uma qualidade. Nós sabemos que o currículo escolar, nós temos
aquele núcleo central, aquele que são os conteúdos essenciais. Temos conteúdos outros que são complementares. A escola está caminhando, umas mais, outras menos, eu acompanho bem de perto isso, caminhando para um processo onde a qualidade seja respeitada. Quando seja a prioridade a qualidade e não a quantidade. Yara, mas eu tenho ouvido de muitos pais a queixa de que para eles está esgotante ficar cuidando das crianças e que algumas escolas têm exagerado no número de tarefas que dão para os alunos. Às vezes, os filhos ficam 4, 5 horas seguidas na frente da tela. Como é que você pensa a maneira de mediar, já que você diz a importância da mediação entre as famílias e a escola? Sabe, Márcia, que, na verdade, esse exagero nas atividades tem causado nos alunos uma certa rejeição e os pais têm fundamento nessa queixa generalizada que tem sido estafante e tem sido um momento nada agradável, para não dizer estressante, o momento de fazer as atividades escolares. A meu ver, as atividades estão sendo, para além, algumas situações, para insuportável. Então, quanto que você imagina que fosse insuportável? Você tem algum parâmetro? Você tem algum parâmetro, alguma ideia do que seria o ideal em termos de tempo, em termos de divisão de tarefa? Sim. A partir das crianças que eu acompanho, eu posso dizer que o tempo, nós temos que ter presente como essa criança suporta esse tempo, o quanto tempo ela consegue ficar trabalhando e rendendo. Quer dizer que é meio individualizado, não é possível pensar na classe toda. Agora sim é o momento de nós fazer um processo singular e ver essa criança. Eu já aconselhei crianças a ficarem assim 1 hora no máximo, porque a partir de então essa criança não consegue mais suportar uma tela e ficar preenchendo o livro a partir de orientações da classe. Então, é melhor que essa criança fique menos tempo. Aqui, a prioridade é a qualidade, não a quantidade. Então, o conceito que está por trás disso é nós podermos estar acompanhando essa criança, filho, e verificar o que é possível. Você consegue fazer agora? Vamos participar. O importante é participar desse coletivo um tempo. O tempo que essa criança consegue fazer com prazer, com gosto. Eu vi meus colegas, eu fiz a minha participação, eu li uma parte, eu contribuí, eu mostrei o que eu fiz, eu entrei nesse contexto, porque é importante que ele se sinta participante. Esse pertencimento é a parte essencial. Então, não há uma regra para toda a classe de 30 alunos. Eles têm que ficar 3 horas. Uma criança que tem dificuldades de atenção, por exemplo, uma criança que tem dificuldade no registro, ela vai ter muita dificuldade de ficar mais de 2 horas diante de uma câmera e diante de uma presença virtual. Então, mas isso não complexifica muito para o professor o lidar com a classe, com os alunos? Esse é o momento de nós respeitarmos as individualidades, Márcia. Fazermos adequações. Não estou dizendo entrarmos no laissez-faire. Você fica quanto tempo quiser e não se cobra nada. Porque, embora sendo virtual, há presença. Existe presença, existe grupo, existe aula, existe um professor que está me aguardando, existe um grupo de colegas que está esperando pela minha participação.
E nós sabemos o quanto a interação é fundamental. Eu tenho exemplos, Márcia, de adolescentes que me disseram e comprovaram que eles estão conseguindo se sentir melhor e participar mais nessa modalidade online do que presencial. Adolescentes que não participavam em aula. Então, nós temos que ter presente a realidade da escola e do professor e a realidade da família. Sabemos dos desafios que a família está enfrentando, mas eu tenho orientado, inclusive, que há crianças que, embora não consigam ficar muito tempo diante da câmera, que elas consigam ficar acompanhando, mesmo não com a câmera ligada, mas acompanhando a turma, sabendo que ela está nessa lista de chamada, que os colegas chamam por ela por vezes, e que ela acompanhe essa turma de diferentes formas durante o tempo que a escola estiver oferecendo. Não significa se alienar, nem uma coisa nem outra. Não é ele simplesmente ficar. Há crianças que, com dificuldades maiores, têm ficado um tempo bem restrito. E essa foi a orientação como psicopedagoga que eu dei, porque a família estava para cancelar a matrícula ou simplesmente ficar um tempo reduzidíssimo. E como já vinha acompanhando essa criança no consultório psicopedagógico, nós achamos um meio termo. Não é mais ou, mas e. São duas modalidades que se encaixam, que se complementam. Mas é preciso que se respeite o tempo da criança. Será mais difícil para a escola e para o professor? Será, sim, mais trabalhoso, mas temporariamente. Porque nós vamos trabalhar no núcleo central, no conteúdo central, ler, compreensão daquilo, não em detalhes. Eu penso assim também, era assim, que os pais precisam de ajuda. Eu acho que a escola, exatamente o foco dela é a aprendizagem, né? Desenvolvimento da pessoa, do aluno e tal. Mas, às vezes, eu sinto que a família precisaria como se fosse um horário para a família, né? Porque a relação pai e mãe dentro da casa, muitas vezes, estão se tornando extremamente tensionadas, tá certo? Porque fica assim, você toma conta do aluno, do filho, e o filho, de repente, não aguenta ficar muito tempo, começa a fazer outras coisas, quer levantar, quer ir tomar água, quer ir no banheiro, e a mãe fica nervosa, porque ela entende que se a professora está dando aula, tem que ficar ali sentadinho, né? Então, assim, você não acha que a escola deveria ter um espaço para a família, conversar com ela, para ouvi-la? Como você vê isso? Neide, você já está falando como uma psicopedagoga, que maravilha. Na verdade, eu preciso compartilhar que eu tenho acompanhado mais pais do que crianças. Então, eles vêm para trazer uma dificuldade da criança que não está acompanhando e acabam por poder receber essa escuta. Uma escuta qualificada, desde a ótica da psicopedagogia. Eu tenho recebido muitos pais. E após essa escuta, Neide, tem ajudado bastante. E, como eu disse no início, essa ansiedade é muito maior dos pais, e com justa razão, do que da criança. Então, nesse momento, a escuta dos pais é fundamental. E eu tenho acompanhado escolas que têm reservado um espaço, tempo para a escuta da família, para a escuta da mãe. Muitas vezes é ela que está mais na linha de frente. Porque, inicialmente, nós estamos passando por um processo de transformação. Inicialmente, até o que a mamãe fazia para ajudar essa criança a não chegar para a escola, chegar no momento da aula com os temas sem fazer. E devagarinho esse processo, essa acomodação piagetiana está acontecendo
e desde que essa ansiedade começa também a ficar mais acomodada. Agora, você toca num ponto fundamental da psicopedagogia. Esses pais, se não forem escutados, Neide e Márcia, eles tenderão a não poder ajudar adequadamente essa criança, porque a quantidade ainda pesa muito no nosso modelo, na modalidade de ensino que nós temos atualmente. Eu estava te ouvindo e eu estava aqui pensando uma coisa que eu tenho ouvido de alguns pais de crianças pequenas, né? Os meus netos têm 2 anos. Eles não estão na escola, nem estavam no jardinzinho, nem pré-escola, nada. Minha filha optou por não colocá-los na creche. E vem me dizendo com muita frequência que, continuando a pandemia, ela permanecerá desta maneira, com as crianças sem estar na creche. Tudo bem que ela é uma pessoa certamente privilegiada, porque ela tem uma equipe de suporte grande, os avós, os 2 avós e amigos, é uma coisa bem grande, né? Mas aí eu fico pensando nos meus clientes, cujas crianças são pequenas e estariam entre 2 e 4 anos, e que estavam na escola e que agora têm ali aula pela internet. O que você pensa disso? Cabe? Faz sentido? Claro, você toca num ponto, você traz duas realidades. Primeiramente, que maravilha seria que pudéssemos estender essa realidade que temos, que você relata, que os teus netinhos têm o privilégio de ter esse aporte pedagógico e afetivo, né, Márcia? Maravilhoso. Mas a realidade que nós temos é que as crianças, muitas crianças, estão aguardando, os pais estão aguardando ansiosamente, porque precisam ir trabalhar e precisam deixar essa criança numa creche, numa escola de educação infantil. Então, nós temos que ver nesse momento o que é melhor nesse momento para essa criança. Por vezes não tem outra alternativa, Márcia. Por vezes a alternativa que temos, sim, em tenra idade, né? Nós não temos políticas públicas que possibilitem isso, e a escola, a educação infantil, tem se especializado cada vez mais. Os educadores infantis têm sido pessoas afetuosamente preparadas. Eu tenho acompanhado de perto e tenho visto quantos as escolas, os espaços de educação infantil, essas abnegadas educadoras têm procurado fazer um papel mediador muito interessante. Então, eu posso dizer que agora estão aqui na minha realidade, as escolas já de educação infantil já estão abertas, mas naquele período em que não era possível que que as crianças estivessem nesse ambiente, se fazia uma mediação e uma negociação em que a escola se fazia presente de diferentes formas. E eu achei tão afetuoso esse gesto das escolas, que os pais chegaram na escola e recebiam um kit, materializando, sabe, Márcia? Materializando um pouco que essa escola não assim desapareceu de um dia para outro. Eu estou falando da criança que estava indo à escola, da criança de 2 aninhos, de 3 aninhos, de 4, que estavam indo na educação infantil. E as escolas, o educador sempre, sobretudo no Brasil, ele foi muito criativo. É criativo, porque tem que tirar, muitas vezes, fazer milagres, transformar pedra em pão. Nós sabemos, não só na educação infantil, mas prioritariamente na educação infantil. E eu acompanhei de perto esses gestos de educadores infantis, oferecendo para os pais, uma vez por semana, eles entregavam um kit
E dentro desse kit, desde a foto dele, da foto da turma, sabe? Era tão maravilhoso isso, que ia a foto da turma para casa, alguns objetos, brinquedos que eles construíram, uma atividade, ia uma massinha, ia alguma forma, enfim, sinais. Nós sabemos na psicopedagogia, e a Márcia na psicologia, com toda certeza, o quanto o simbólico é fundamental. O quanto o simbólico une a escola. Então, não era tudo que a escola podia fazer, mas na época do distanciamento, ele se fazia um presente através do kit, que era simbólico, essa escola não morreu. Nós estamos caminhando, certo? Nós estamos caminhando para o fim. Tem alguma recomendação que você queira deixar para a família, escola? A gente está caminhando quase para o fim. Correto. Você tem alguma recomendação? Eu posso dizer, a partir da minha prática, Neide, a partir do quanto eu tenho aprendido com essas crianças, com as crianças que eu atendo na psicopedagogia, o quanto eu aprendo com esses jovens, adolescentes e crianças, sobretudo, que os pais possam ficar um pouco mais tranquilos nesse processo que é transitório. Transitório porque nós estamos fazendo o processo de acomodação e essa ansiedade baixando um pouco a ansiedade e um pouco mais tranquilos, pais, que algumas aprendizagens, sim, ficarão defasadas, algumas aprendizagens, sim, ficarão defasadas, com certeza ficarão defasadas, mas teremos tantas outras que se impuseram. Infelizmente, nós estamos terminando o programa. Pois não. Então, assim... Obrigada. Vamos só fechando 5 minutos, 1 segundo de palavra. Um abraço imenso aos pais, e eu posso dizer que as crianças estão aprendendo muito mais do que imaginamos. Leitura, escrita e a parte de quantidade, teremos vários anos pela frente para recuperar. Um saudoso abraço a todos, e foi um prazer estar com vocês.